Olá, tudo bem? Começa mais um Você Ainda, com direção e produção de Melina Fonseca. No vídeo passado, conversamos sobre racismo, mas além deste preconceito, o Brasil tem outros que causam preocupação quando analisamos os índices. Um exemplo é o nosso assunto de hoje, a homofobia. De acordo com um relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia, entre 2013 e 2014 foram registrados 312 assassinatos de gays, travestis e lésbicas no Brasil. Só em janeiro deste ano foram 42 homossexuais assassinados, um a cada 18 horas. Comigo aqui no estúdio a psicóloga especialista no assunto, Giovana Fabres. Tudo bem, Giovana? Boa noite, tudo bem. E também recebemos o Igor Francisco, ele que é assessor de imprensa da Associação Paranaense da Parada da Diversidade. Tudo bem, Igor? Tudo bem, boa noite. Antes de começar a nossa conversa, vamos ver se as pessoas nas ruas sabem o que é homofobia. Você aí sabe o que é? Homofobia é o medo por exemplo, mesmo do mesmo sexo. Homofobia é... Acho que a pessoa interessada no sexo e outro, masculino e feminino. Homofobia é uma coisa muito triste, é um preconceito terrível. É isso mesmo, Giovana. Qual que é a definição correta de homofobia? É o medo de relações de pessoas do mesmo sexo. Não seria bem um medo hoje, né? Eu acredito que é mais um medo cultural, medo que as pessoas têm do novo, né? Porque aquilo que é visto, é colocado assim de uma maneira mais incisiva, como está sendo, né, a homofobia, causa um certo medo porque vai acontecer mudança, está acontecendo mudança, né? Então, a homofobia, na verdade, seria o medo de relações homoafetivas, né, homossexuais, que não é só um medo, né? Esse medo aí, talvez, que eles falem, seja preconceito, discriminação. Encaixa esse conceito que a Giovana disse com o que você pensa, Igor? Encaixa sim. Então, nós entendemos, né, o movimento social e LGBT entende a homofobia como o medo, o ódio, a aversão, tido como irracional. Então, aquela coisa que você não conhece, você não sabe muito bem por que você tem medo, por que você se distancia. Como a própria palavra preconceito fala, né? É um conceito estabelecido sem conhecimento. Então, as pessoas acabam não entendendo do que se trata, aprendem por aí, seja na história antiga, ou seja na própria família, o que é por cima, e acabam desenvolvendo algum tipo de ação, muitas vezes violenta. Então, por isso que nós utilizamos esse termo homofobia, né? O sufixo fobia, medo. Então, o problema não é a pessoa ter um preconceito, estabelecer um conceito sem conhecimento. O problema é o que ela faz com isso. Então, a pessoa que está cometendo esse crime, esse preconceito, nem sempre se assume fazendo isto? O que acontece é que hoje eu vejo que é muito feio qualquer pessoa, ninguém gosta de ser taxado de preconceituoso ou de homofóbico. São palavras muito fortes, muito pejorativas que ninguém quer ser taxado como. Então, o que acontece? A pessoa, no primeiro momento, ela tende a dizer que ela não é homofóbica. Mas daí quando você dá um exemplo, por exemplo, dá um exemplo como se fosse, sei lá, alguém da família, um filho, a pessoa fala, não, eu não gostaria. Por que você não gostaria? Então daí que a gente vê a irracionalidade dessa fobia, né? O medo. Não gostaria por quê? Porque existe um padrão social, né? Chamado heteronormativo, que é um padrão conhecido. As pessoas, existe uma norma heterossexual. As pessoas acham que o padrão é homem com mulher, mulher com homem. Quando na verdade existem outras formas de expressão da sexualidade. Então, por não conhecer essas outras formas da maneira correta, as pessoas acabam desenvolvendo essas ações que nós determinamos como homofóbicas. É aquela situação do eu concordo, para mim está tudo bem, mas desde que seja na família do outro, Exatamente, na minha não. Exatamente. Nós fomos às ruas ver as opiniões das pessoas. Será que elas já viram algum caso de homofobia? Pior que não. Não vi. Por mim também não tem preconceito nenhum de ver, também não vou fazer nada, né? Eu já tive casos aí de amigos, até de amigas, que tiveram que fazer o papel de pessoas que não era porque para não ser expulsa de casa, ou até o pai e a mãe me dizem, é uma doença, filho meu tem que ser homem. Não, eu não cheguei a ver, a gente só fica sabendo, mas eu pessoalmente nunca vi. Igor, é comum ver esses casos de homofobia?
É comum sim. O que acontece é que nós temos uma homofobia que nós chamamos de velada muito grande, né? Aquelas pessoas que em espaços públicos elas não têm coragem de demonstrar, mas quando elas estão no privado elas falam a sua opinião a respeito, dizem contra. Eu tenho um colega, um grande amigo meu, que ele terminou o ensino médio e ele não teve coragem de fazer, por exemplo, hoje ele tem 27 anos, um vestibular para entrar numa universidade, porque até hoje ele passa mal com cheiro de caderno. Porque na escola, no ambiente escolar, desde a infância, ele foi muito violentado pelos colegas, ele apanhava no banheiro, porque já percebiam nele esse comportamento, o comportamento homossexual, por trejeitos, enfim, não que todo homossexual tenha algum trejeito afeminado, mas por causa disso, por anos e anos de violência homofóbica dentro do ambiente escolar, ele desenvolveu essa fobia da escola, do espaço acadêmico, por exemplo. Na clínica a gente ouve muitas histórias e tal, e há também aqueles que, numa idade tenra já, na adolescência, passam por isso, mas conseguem tirar de letra. Sim. Aquilo que você falou da resiliência, né? Ele gosta o menino tem os trejeitos, enquanto está na escola utiliza o uniforme como todos eles, mas saindo dali ele se veste já como menina e ele não liga nem um pouco de ouvir as ofensas. Ele tem o grupo de meninas com quem ele se relaciona, com quem ele conversa, e ele é muito querido, assim, né? Inclusive por meninos da sala que tratam ele normalmente. Então, existem, sim, os dois lados, né? Tem o lado, lógico, que num número, acho que bastante diferente de um e de outro, né? Qual seria a reação das pessoas se vissem alguém sendo homofóbico? O que será que elas fariam? Acho que até a polícia eu chamaria, porque é da cadeia, a homofobia é da cadeia. Depende, né? Depende da situação. Se estiver agredindo, aí a gente ou recorre à polícia ou tenta ajudar a pessoa, né? Giovana, nós já falamos um pouco do aspecto psicológico da homofobia, mas como essas pessoas que presenciam essas cenas podem e devem reagir? Nunca com violência, né? Já está acontecendo algo violento ali, não precisa chegar a vias de fato, né? Um estapeando o outro, mas só o fato de haver uma discussão e alguém que veja que não concorde, essa pessoa deve interferir de alguma maneira, né? Conversando, tentando acalmar as duas pessoas para que não chegue a vias de fato, né? Agressões verbais, porque, como foi dito ali, é uma questão até de chamar autoridades policiais, né? E também existe um outro meio no Brasil, que é o Disque 100, que é uma central telefônica do governo federal, onde ela pode denunciar, e existe, né, o recorte homofóbico, né, da violência LGBT, ela pode dizer que ela foi vítima de discriminação e violência em determinado estabelecimento e será investigado, seja em órgãos públicos ou em instituições privadas. Existem daí os tipos penais que vão, né, como a pessoa chegaram a vias de fato ali, né, é uma contravenção penal. Então, vias de fato, vão os dois para a delegacia, os dois vão ao juizado especial, enfim, tem tudo isso, essa questão. Lesão corporal, um bateu no outro, fez com que ele desmaiasse ali. Lesão corporal, né, vai fazer boletim de ocorrência, laudo no IML. Então, tem toda essa questão legal embasando isso. A homofobia em si, a palavra, o termo homofobia no Código Penal pode até não existir, mas existem, então, crimes que ocorrem devido a isso, né? E é possível diminuir esses índices de homofobia? Olha, acredito que, como todo e qualquer tipo de mudança, ela leva tempo, né? Então, como eu costumo falar, se a primeira mulher não tivesse começado a usar calça, até hoje todas estariam usando saia. Então, a maneira que existe, para mim, para o movimento LGBT, principalmente a educação. Educação para a diversidade sexual, educação para que nós entendamos que o indivíduo ele tem direito a expressar sua sexualidade, ele tem direito de expressar suas vontades, desde que não fira o espaço alheio, desde que não fira os direitos humanos, desde que não fira a integridade física de ninguém. Então, como a homossexualidade não é algo que veio para interferir negativamente na vida de outras pessoas, eu acredito que no caminho, naquele trabalho de formiguinha, aos poucos existe sim. Nós não nascemos preconceituosos, nós aprendemos a ser. Então, se aprendemos a ser, nós podemos aprender a deixar de ser também. Você acredita nisso também? Sim, acredito. Acredito no caminho de formiguinha, né? Um exemplo semelhante a esse é a Lei Maria da Penha, não é? Não existia uma política específica à violência contra a mulher. Hoje existe, né? Violência familiar, né? Contra
a mulher, né? Hoje existe, a Lei Maria da Penha está aí para mostrar isso, né? Então, essa questão também, com certeza, vai haver mudança, sim. Essa mudança já está acontecendo. Nós temos uma pergunta de uma internauta. A pessoa sabe que vai ser ou descobre depois. Não. Então, Giovana, será que você pode responder essa parte psicológica? A pessoa nasce ou... O fato é que existem estudos com relação a isso, né? Embora, sim, os próprios cientistas não acreditam, a maioria deles, lógico, não acredita que a pessoa já nasce com essa predisposição, né? O interessante é que esse estudo, na verdade, já vem de muito tempo. Freud foi um dos que primeiro começou a estudar isso, né? E dentro da teoria dele, 1905, 1910, ele não tinha muito material, não tinha muito como pesquisar isso, mas ele acreditava que as pessoas nasciam bissexuais. E com o passar dos anos, dependendo da relação, das relações parentais, né, com pai e com mãe, é que essa pessoa optaria em ser hétero ou homossexual. Isso, né, depois de passado um tempo e tal, foi deixado de lado, né? Freud morreu, se não me engano, em meados de 1936, 39, alguma coisa assim, que também era, né? Eu acho que nem ele imaginaria que esse assunto ia se tornar um assunto tão debatido, né, e estudado. Então, a pessoa não nasce com essa predisposição. Ela adquire com o passar do tempo. É a mesma coisa, o gosto, a opção, né, o livre-arbítrio da pessoa escolher aquilo que ela acha melhor, que ela gosta. Um gosta de azul, outro gosta de amarelo, né? Para a criança pode ter sido apresentado várias coisas, né? Maçã, por exemplo. Aí, quando cresceu, virou adulto, detesta a maçã, né? Tem inúmeros fatores. Exatamente, inúmeros fatores, cultural, enfim, a educação, né? E mesmo o que ela vivencia, o que ela prefere, né? É uma preferência, é uma escolha da pessoa. O que você acredita, Igor? Essa pergunta ela é muito perigosa, né? Porque quando a gente pergunta, a gente leva as pessoas, elas acabam tendendo, muitas pessoas acabam pensando até mesmo sem querer que, bom, se ela se torna, ela pode deixar de ser, né? Então, mas o que acontece é o seguinte, o que nós sempre tentamos falar essa pergunta, e se fosse feita a pergunta contrária, a pessoa nasce heterossexual? Essa pergunta ela não é feita. Por que ela não é feita? Porque o padrão heterossexual ele é tido como natural, normal. Então a pergunta, o que a gente sempre diz tentar explicar. Por que tentar explicar uma expressão subjetiva do indivíduo? Algo que é dele, né? Algo que não diz respeito a outra pessoa. Esse é o principal problema. Nós não temos que tentar explicar por que aquela pessoa é homossexual. Isso vai gerar o problema. Ela tentar explicar porque isso denota que é um problema, que é alguma situação que ela tem que mudar, quando na verdade não é. É apenas mais uma expressão da sexualidade humana. Então, isso que eu vejo como problemática dessa questão. Particularmente, eu sei, como a Giovana comentou, existem inúmeros estudos que tratam se é genético, se não é genético, se é cultural, se é social, se é psicológico. Então, o que eu vejo assim quando a gente fala em gene, pelo menos na ciência, na biologia, nós entendemos que gene ele transmite características físicas, né? Nós entendemos a cor do cabelo, a propensão a ser mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, a cor dos olhos, a propensão genética a ter uma doença que o seu pai ou algum familiar teve. E quando a gente fala em homossexualidade, o sufixo "dade", ele conota uma maneira de ser, um comportamento. E comportamento você não adquire da genética. Então, essas questões, na verdade, a gente acaba no movimento social LGBT, quando a gente está falando em garantia de direitos, a gente acaba falando bem assim, deixe que os cientistas e os psicólogos e os biólogos, enfim, resolvam isso. Mas nós estamos falando de humanos e direitos humanos. Os direitos humanos têm que ser resguardados, inclusive o direito à expressão da sua sexualidade individual. Nós estamos chegando ao fim do programa.
Se você gostou, pode se inscrever aqui no nosso canal e dar um gostei ali embaixo. No próximo sábado, o tema vai ser preconceito de crença. Você tem alguma religião? Acha que tem religião melhor que a outra? Mande sua opinião, sua dúvida ou sugestão para o e-mail voceainda@hotmail.com. Obrigada, Giovana. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Obrigada, Igor. Imagina, muito obrigado. E obrigada a você que esteve com a gente em mais um Você Ainda. Até a próxima!